Hare Krishna a todos. Diretamente de Mayapur. Aqui são 4:30 da tarde. São 8h30, diferença da Índia para o Brasil. Então, vamos falar sobre o Srimad Bhagavatam. Om Gyanatimirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tika. Vandeham Siguruho Sigyutapada Kamalam Sigurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Shcha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatari. Então, hoje vamos ler o verso do primeiro canto, capítulo 18, o verso 44. E a história é quando Maharaj Parikshit foi amaldiçoado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso em sânscrito. Tadadhyana papam upaychanam vayam yam nashta nathasya vasor vilumpakat parasparam gnanti sapanti vrinjate pashum striyortam urudasya vojana. Vou ler de novo. Tadadhyana papam upaychanam vayam yam nashta nathasya vasor vilumpakat parasparam gnanti sapanti vrinjate pashum striyortam purudasya vojana. A tradução de cada palavra, tat,
Por esta razão, Ádia, a partir deste dia, Nha, sobre nós, Papam, reação do pecado, o Paiti dominarão, Ananvaiam convulsões, Yat, porque, Nasta, abolida, Natácia, da monarquia, Vassorro, da riqueza, Vilumpacat, sendo saqueados, Parasparam, entre si, Gnanti, matarão, Apante, farão mal, Brinjate, roubarão, Pachum, animais, Estria, mulheres, Artham, riquezas, Puro, muito, Dasyavá, ladrões, Janar, as massas populares. Então, antes de eu ler a tradução deste verso, eu vou ler alguns versos anteriores para ter uma sequência, para a gente entender bem o que está sendo falado aqui. Então, vocês estão acompanhando essa história em que Maharaj Pariksit foi amaldiçoado por um menino, Shringi, um menino brahmana. A história foi quando Maharaj Pariksit estava caçando, porque essas caçadas que os kshatras fazem é para se preparar para a guerra. Então eles enfrentam assim tigres ferozes, tudo, e não tem armas de fogo, né? Quer dizer, exige muito da habilidade, da perícia, usando arco e flecha ou lança, alguma coisa assim, né? Mas é assim um desafio, não é qualquer um, não. Então, assim, eles têm essa... E naquela época tinha, assim, florestas com muitos animais selvagens ferocíssimos. Então, era como um treinamento. Depois de fazer, assim, muito esforço durante o dia, ele estava sedento, estava com sede, e viu uma choupana. Então, entrou nessa choupana e viu uma pessoa em profunda meditação. Ele não sabia que estava em profunda meditação ou se estava fingindo. Ele ficou em dúvida. Ele entrou e falou alto assim: olha, eu estou com sede, tem alguma coisa aqui para beber? E a pessoa que estava ali na meditação nem se moveu, continuou no mesmo, na mesma situação. Aí ele ficou irado, né? Isso foi o erro que ele teve, né? A gente vê que a ira pode chegar assim à pessoa a qualquer momento.
E olha que Maharaj Parikshit era uma pessoa muito avançada, mas ele, nessa hora, ele cedeu, né? É o que chama de paixões irracionais. Cedeu à ira, né? Ficou irado. Isso acontece com qualquer pessoa. Agora mesmo, na nossa leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, eu acabei de ler um trecho, até gravei, mas acho que ainda não foi publicado, ainda não foi divulgado na internet. Está tá na lista de espera. Em que Prabhupada ficou irado com. Estava um programa público assim, muito grande, e veio um rapaz, um hippie, assim, e estava desafiando o Prabhupada, e o Prabhupada ficou irado, né, assim, em público, né? Aí teve pessoas que não gostaram e tudo, né? Quer dizer, isso daí é inevitável, ninguém pode dizer assim, estou livre da ira. Isso pode acontecer assim com qualquer um, né? Mesmo com grandes personalidades. Mas então, quando. E depois ele abusou, né? O Maharaj Parikshit, ele viu que tinha uma cobra morta assim no chão, né? Aí colocou pendurado aqui no pescoço, assim como se fosse uma guirlanda. E aquele Brahmana, ele continua meditando, né? Ele não se alterou nem nada, né? Não sei se a consciência interna que estava. Agora, quando seu filho, uma criança, ele tinha recebido todo o treinamento de seu pai. Quando ele viu aquela cena, que seu pai tinha sido assim, ele foi ofendido, né? Ele ficou irado, né? E, pelo menos ele tinha um motivo de ficar irado. Ficou irado, mas ele também ultrapassou os seus limites, né? Porque aí ele falou uma maldição de que em 7 dias o imperador Maharaj Parikshit iria morrer com uma picada de uma serpente alada. Uma serpente alada, né? Como assim, uma serpente voadora. Não sei se existia essa espécie assim fisicamente ou era uma coisa mais sutil, né? Mas ele fez essa maldição, né? E como ele era um brahmana, e naquela época a palavra do brahmana era definitiva, né? Então foi feita essa maldição. Aí alguns versos antes do verso de hoje, diz o seguinte: o filho contou ao pai que havia amaldiçoado o rei, embora este nunca devesse ter sido condenado, pois era o melhor entre todos os seres humanos. Maharaj Parikshit era uma pessoa especial. Urishi quer dizer o pai do menino, Urishi não pôde congratular-se com seu filho, mas ao invés disso começou a lamentar-se, dizendo: ai de mim, que ato pecaminoso tão grande meu filho cometeu, aplicando pesada punição por
insignificante ofensa. Então, isso também é interessante, porque é dito que o Vaishnava ele não aceita, ele não reage ante uma ofensa a si próprio, mas ele reage se a ofensa for feita a outro devoto. Quer dizer, esse Rishi, aqui fala Rishi, quer dizer que ele era um sábio, né? Era uma pessoa de alto nível, né? Um Brahmana com muitos poderes. E ele tinha transferido esses poderes para seu filho. Porque também os Brahmanas têm várias categorias, assim, né? Aqui é chamado de Rishi. Então ele devia ser muito poderoso. Ele continua dizendo o seguinte: ó, meu filho, tua inteligência é imatura e, portanto, não tens conhecimento de que o rei, que é o melhor entre os seres humanos, é tão bom como a personalidade de Deus. Ele nunca deve ser posto em pé de igualdade com homens comuns. Os cidadãos do Estado vivem em prosperidade, sendo protegidos pelos seus poderes insuperáveis. Então, aqui ele diz, o pai diz que o filho, você é uma pessoa imatura. Então, tem aqui duas personalidades, o filho e o pai. O filho é uma pessoa imatura e o pai é uma pessoa bem madura, uma pessoa experiente. Porque os jovens, assim, não têm a experiência necessária. É interessante, tem até um ditado, isso daí foi falado por um poeta português, Antero de Quental. Ele diz assim, que a futilidade num velho desgosta-me tanto quanto a gravidade numa criança. Ele é um velho fútil e uma criança com gravidade. Como essa criança aí, eu vou amaldiçoar o imperador, ele vai morrer, sabe? Assim, que ato de maior gravidade. E esse Antero de Quental, poeta português, né, ele diz assim: a futilidade num velho desgosta-me tanto quanto a gravidade de uma criança. Criança é para brincar, criança é inocente, criança é espontânea, né? Agora, uma criança assim que quer agir assim, com gravidade, né? É uma pessoa imatura, como o pai falou mesmo. Né? Você é uma pessoa imatura, você é imaturo. Você não tem experiência de vida, você não tem condição de você analisar a situação propriamente. Essa é a grande diferença. Agora também um velho fútil, né? É como está cheio, né? Assim, a pessoa tem a pessoa tem maturidade biológica, mas não tem maturidade psíquica. Isso está cheio de pessoas assim. A pessoa, inclusive, vai ficando velho, vai ficando assim, agindo como uma criança. Isso daí também não tem condição. Bem, vamos em frente. Aí o pai fala assim: meu caro filho,
O senhor que carrega a roda de uma quadriga é representado pelo regime monárquico. E quando esse regime é abolido, todo mundo se enche de ladrões, que então aniquilam imediatamente os súditos desprotegidos, como se fossem cordeiros dispersos. Então, nesse tempo védico, aqueles que eram reis, imperadores, eles tinham uma posição muito exaltada. Então, né, tem as descrições dos Maharshis, ou então ou Maharishis, ou Maharshis. É assim, de duas formas, tanto faz. São ou melhor, Maharshis são os grandes rishis, mas os Rajarshis, os reis que são sábios, reis sábios e santos. Então, tem muitos exemplos na escritura desses Rajarshis, né? Os reis santos. Então, aqui diz que o rei era um representante do Senhor Supremo. Aí vamos no verso de hoje. Kadadya napapam upaityanam vayam yam nasta natasya vasor vilum pakat. Parasparam gnantis sapanti vrinjate pachuns triortam purudasa vojanar. Tradução: devido ao término dos regimes monárquicos e ao saque da riqueza do povo por ladrões e salteadores, haverá grandes convulsões sociais. As pessoas serão mortas e injuriadas, e os animais e as mulheres serão roubadas. E nós seremos responsáveis por todos esses pecados. Isso aconteceu no princípio da Era de Kali. Então, aqui está se falando que a classe dos brahmanas está sendo responsabilidade por entrar essa situação, assim, característica de Kali Yuga, né? De saquear a propriedade das pessoas, apossar-se, né, do dinheiro público. É o que nós vemos. Vamos ver o que Srila Prabhupada nos fala do significado. A palavra narra, nós, é muito significativa nesse verso. O sábio toma corretamente os brahmanas como uma comunidade responsável pela eliminação do governo monárquico. Olha só. Quer dizer, o sábio, quer dizer, o Urishi, o pai do menino, toma corretamente os brahmanas como uma comunidade responsável pela eliminação do governo monárquico, dando assim oportunidade aos pretensos democratas, que geralmente são assaltantes das riquezas dos súditos do Estado. Parece que está falando dos dias de hoje, né? E agora a gente corre perigo também desse assalto da riqueza, porque já houve, né?
Os ditos democratas se apoderam da máquina administrativa sem responsabilizar-se pela condição próspera dos cidadãos. Olha só. É um comentário assim, completamente atualizado. Né? Respeitar assim, a propriedade privada, né? Que a pessoa conseguiu com esforço, tudo, e vem um governante e assim se aposta, ou então vê grupos que se apossam. Assim. Isso é uma injustiça muito grande. Todos tomam seus postos em troca de gozo pessoal. E assim, ao invés de um rei, crescem inúmeros reis irresponsáveis para cobrar impostos dos cidadãos. Isso daí acho que Prabhupada, assim, foi um vidente, né? Falando da nossa situação agora aqui. Aqui se prevê que, na ausência de um bom governo monárquico, todos serão causa de perturbação para os demais, mediante o assalto às riquezas, aos animais, às mulheres, etc. Quer dizer, aos vulneráveis. É como hoje em dia os vulneráveis, assim, as crianças, eles estão passando por um grande perigo, porque não podemos confiar no que se ensina nas escolas. Esse é o maior perigo. O perigo não é tanto a corrupção e tudo, é exatamente a educação. A educação, porque é uma grande covardia, né? Querer ter doutrinamento nas escolas e depois, assim, colocar assim na cabeça das crianças o que chama-se hoje em dia de pautas identitárias, ou agenda progressista. Isso daí é uma grande. Os pais devem ter muito cuidado com seus filhos, muito cuidado, né? Com a educação que, assim chamada educação que está recebendo, assim, em escolas públicas, públicas ou particulares. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo mesmo. As crianças. Os adultos se viram, né? Se há injustiça social, se tudo, eles lutam e tudo, mas as crianças são completamente vulneráveis. Então, aqui o pai está dando uma lição de moral no seu filho. Né? Eu dito que Maharaj Parikshit ele era muito poderoso, ele era uma pessoa santa, né? E ele estava cercado por pessoas assim, os maiores santos do universo, tanto que quando ele conclamou, quando ele recebeu essa maldição, ele convocou uma assembleia e vieram as maiores autoridades espirituais do universo. Você vê como é que ele tinha esse prestígio, né? Não era qualquer um, não. Né? Ele tinha esse prestígio. Né? E assim, então, é dito que ele poderia ter neutralizado essa maldição, mas ele não fez, não. Ele aceitou a maldição, aceitou esse destino, aceitou. Outro exemplo que tem nas escrituras sobre isso, um exemplo famoso
é Chitraketu Maharaj. Ele era também um imperador, então ele estava no seu aeroplano, passeando, né? E foi até Kailash, a morada do Senhor Shiva. E ele, assim, no seu aeroplano, passando assim, o seu drone, ele viu uma cena que ele ficou assim meio confuso, ficou meio chocado, né? Que o senhor Shiva estava sentado e a Parvati, a sua consorte, estava sentada no seu colo. Aí Chitraketu ficou assim muito perturbado, né? Falou, isso é luxúria, e coisa. Aí chegou perto e falou, como é que pode aí? Olha só, que desrespeito é esse, sabe? Isso é atos luxuriosos e tudo. Como você, Shiva, como você faz uma coisa dessa e tudo? E criticou severamente, né? Injustamente também, né? Foi injusto porque o seu Shiva não estava movido por nenhum tipo de luxúria. Estava assim um relacionamento entre a sua esposa e coisas, mas não tinha nada de luxúria. Estava em outro. Aí Parvati, ela reagiu, né, lançando uma maldição em Chitraketu, né? Vai se transformar num demônio, assim. E Chitraketu era muito poderoso, era um devoto puro, sabe? Ele tinha muitos poderes espirituais, ele podia neutralizar, mas ele aceitou. Ele falou: tudo bem, Mataji, eu aceito a sua maldição. Coisa. E ela ficou espantada. Ela ficou espantada e falou esse verso famoso: Narayana Parasarvena Kuchastana Bibyati Swarga Pavarga Narakeshu Apitulyarta Darshinaha. Verso famoso, está no sexto canto do Srimad Bhagavatam. Diz o Narayana Pará, os devotos de Narayana, os Krishna Bhaktas, diz eles não têm medo de nada. Na Kushastya na Bibyati, eles não têm medo de nada. Swarga Pavarga Narakesh, eles podem ser enviados para Swarga Louca, do planeta dos semideuses. Apavarga quer dizer liberação. Eles podem ter a liberação desse mundo material. Ou então, Naraka, eles podem ser mandados para o inferno. Mas eles não têm medo de nada. E ela diz assim, Apitulyarta Darshana. Tulya Arta Darshanaha. Darshinaha. Que eles têm uma visão de igualdade, de equanimidade. Tulya quer dizer igual. Ele vê tudo isso no mesmo plano, na mesma visão. Então, uma pessoa comum, qualquer alteração que tenha na sua vida, você já faz ela entra em depressão, ela começa a blasfemar, começa a se vitimizar, assim, né? Mas uma pessoa avançada, em qualquer situação, ela está fixa, a sua consciência está fixa. Então, Parvati Devi ficou assim, muito impressionada com a reação que Chitraketu Maharaj teve. Né? E Maharaj Parikshit também, né? Ele não reagiu diante assim, da maldição
Ele recebeu, e ele estava no auge da sua vida, assim, vida pública, né? Tudo era favorável na sua vida. Ele tinha poder, ele tinha recursos materiais, ele tinha boa esposa, boa família, e tinha tudo favorável. Mas ele aceitou essa maldição. E depois ele convocou toda essa assembleia de sábios e sábios, rishis, munis, inclusive Narada Muni estava lá, Vyasadeva estava lá, Brigu Muni, Vashista, estava todo mundo, Angira Muni, todos estavam ali nessa assembleia, mas quem foi o escolhido para responder às perguntas de Maharaj Parikshit foi um jovem, que não era um jovem imaturo, não. Era um jovem autorrealizado, filho de Vyasadeva, Shukadeva Goswami, ali, na flor dos seus 16 anos, completamente despido, andando pelo mundo. Assim. E ele foi que respondeu primeira pergunta que Maharaj Parikshit fez, né? O que uma pessoa que está prestes a morrer deve fazer? Uma pessoa que tem só 7 dias de vida, o que ela deve fazer? Essa foi a pergunta. E essa pergunta vale para todo mundo. Né? E Shukadeva Goswami falou, você deve ouvir, deve cantar, deve glorificar, Krishna Katha, sair em consciência de Krishna. E ele fez isso, ele prestou esse serviço a Maharaj Parikshit, né? Falando sem parar. Maharaj Parikshit ficou ali, assim, ouvindo, sem dormir, sem comer, sem beber, só ouvindo Krishna Katha, até a sua parte, até que a maldição se aconteceu. E saiu completamente consciente de Krishna. Então, 2 dias atrás, tivemos o dia do desaparecimento de Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada nos ensinou como nós devemos sair desse mundo material, sair dessa vida. Ele mostrou na prática, deu seu exemplo pessoal. Né? Ele falou, eu não quero ir para o hospital, ficar cheio de tubos e tudo, e sedado. Não, eu vou encarar esse momento assim na coragem, né? Com lucidez e tudo. Deve ter sofrido muito, os médicos falam, né? Mas saiu desse mundo assim de uma forma impressionante. E deixou esse exemplo. Né? Hoje em dia, muitos dos seus discípulos já estão saindo também, e aqueles que ainda permanecem aqui depois de 45 anos, depois isso foi em 14 de novembro de 1977, aqueles que estão aqui também já estão na lista de espera, né? Então tem que se preparar, né? Tem que estar preparado, né? Porque é o teste final. Né? Esse teste final teremos que ser vitoriosos. Né? E a consciência de Krishna dá toda essa condição. Jai, eu vou encerrar aqui. Então,
continuamos estudando esses diferentes episódios, né, relacionados com a maldição que Maharaj Parikshit recebeu. Tudo bem? Eu não sei como é que... Jai Gurudeva. Se pode ter algum tipo de pergunta, se tem algum chat, não sei. Não tem, a senhora não me escuta, né? Tá tudo bem. Então tá. Vou terminando aqui. Tudo de bom para todo mundo. Muitas felicidades, muitas realizações na consciência de Krishna. Jai. Pela Prabhupada aqui, Jai. Haribol. Hare Krishna.